Oiê! Antes do episódio começar, eu tenho um aviso pra te dar. Esse aviso é o seguinte: lá pelos 30 minutos você vai ouvir um gato miando. Esse gato é a Nala, a gata da Aline. Ela vai fazer uma participação especial. Se você ouvir esse barulho estranho, pode ter certeza que é uma gatinha muito fofa e inofensiva. Agora, o episódio, de verdade. Salve, salve, amantes de literatura! Eu sou a Aline Marinho Eu sou a Flávia Viana. e esse é o podcast Mina Literária. Sejam muito bem-vindos ao nosso prólogo, que nada mais é do que a explicação sobre esse projeto que está estreando hoje no Spotify, no YouTube e que já está lá no Instagram e no Twitter também, não é mesmo, Flávia? Isso, no Twitter a gente tá como Literária Mina e no Instagram como Mina Literária. E além disso, a gente também tem um e-mail. Se você quiser mandar alguma coisa pra gente, uma sugestão de livro, uma opinião que diverge, que concorda com a gente, é minaliteraria@gmail.com. Como eu disse anteriormente, esse daqui é só uma introdução, então nós vamos nos apresentar um pouquinho para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, né, aqui e para além do Mina Literária, e vamos contar como surgiu a ideia do Mina Literária, por que nós fizemos esse recorte, e enfim, né, Flávia, você tem alguma coisa mais para acrescentar? Acho que a gente precisa também deixar claro que, como vocês vão descobrir daqui a pouco, nenhuma de nós somos formadas em letras ou a gente tem uma formação acadêmica. Exatamente. Tudo que você vai ouvir aqui é a opinião da gente como leitora. Não tem, o embasamento que a gente tem é pesquisa. E Exato. pesquisa a gente sabe fazer. Pelo menos isso a gente sabe fazer. É o nosso pitaco, mas pitaco com embasamento. Nós não vamos chegar aqui, falar um monte de coisas pra vocês sem sentido nenhum. A gente estuda o roteiro, a gente tem uma preparação. Então, tudo que tiver no podcast, seja esse ou nos próximos, terá embasamento teórico, tá? Então, é importante, a Flávia ressaltou muito bem, é importante que vocês saibam disso, porque nós estamos aqui porque somos apaixonadas por literatura e porque queremos compartilhar as nossas ideias com vocês, tá? Então, vou começar a falar um pouquinho de mim. Eu sou a Aline Marinho, como eu já disse, tenho 31 anos, sou jornalista, trabalho em assessoria de imprensa, sou cofundadora do Mina Literária, sou apaixonada, como eu disse, por literatura, por história, então isso daqui tá sendo um prazer inenarrável. Sou apaixonada por felinos, tenho 2 gatinhas, e eu acho que é isso, né? Tá ótimo pra saber de mim por enquanto. E você, Flávia? Bom, eu me chamo Flávia Viana, eu tenho 31 anos também. Eu sou formada em publicidade, eu trabalho como diretora de arte e como designer. Assim como a Aline, eu tenho uma paixão absurda por história. Não só as histórias que a gente vê em livros, mas como a história do universo, do mundo das coisas. Eu tenho uma paixão muito grande por cinema e televisão também. Isso vocês vão descobrir também no decorrer dos episódios, porque geralmente eu vou trazer coisas externas ligadas ao audiovisual em relação às obras que a gente vai falar, em relação às autoras. E assim como a Aline, eu também sou mãe de pet, só que eu tenho um pouco mais. Tenho 2 gatos, 7 cachorros. E eu moro em Teresina há 10 anos. É verdade, eu Aí esqueci de falar, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, isso não, enfim, eu sou não muda daqui, nada. nada, né, na vida de vocês saber da onde a gente é, mas caso vocês tenham interesse, eu sou de São Paulo e a Flávia é de onde? Eu moro em Teresina há 10 anos, né? Mas eu sou de São Paulo, nasci e me criei em São Paulo. Por isso Mas que eu ela já não tem parei de esse falar. sotaque gostoso nordestino. Infelizmente, ela não tem esse sotaque, mas tudo bem, a gente releva. Eu já parei de falar que eu sou de São Paulo, porque eu já assumi que eu sou daqui. Eu sempre falo que eu sou de Teresina, não sou. Mas ninguém acredita por causa do sotaque mesmo. É bom a gente também reforçar aqui que nós nos conhecemos há muito tempo. Não nos pergunte há quanto tempo, porque eu sou péssima Eu nisso. também não faço ideia. A gente não faz ideia, mas a gente conhece há muito, muito tempo. Nos conhecemos nesse meio digital, né? Pela internet, obviamente, já que ela tá lá em Teresina e eu tô aqui em São Paulo. Mas nossa amizade cresceu, se fortaleceu. E graças a ela nós estamos aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre esse projeto. Graças a mim o podcast existe, é isso mesmo? Sim, Não, mas graças a Flávia. Eu vou contar um pouco da história do Mina, mas sim, graças a Flávia,
Agradeçam a ela que esse projeto E está se no der ar. errado, eu não me chamo Flávia, eu me chamo Carmen. E se der errado, a culpa é dela. Mentira, não vai dar errado. Eu tenho certeza que isso daqui já é um sucesso. Eu conto com a ajuda de vocês. Mas enfim, Com todos os amigos que apoiam a exatamente. gente. Amigos, por favor, né, compartilhem isso daqui com toda a família de vocês, com seus outros amigos, enfim. Vamos. A gente não tem ciúmes dos amigos, tá? Pode mandar, a gente gosta. Exatamente. Quanto mais gente escutar esse podcast, melhor, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos contar um pouco da história do Mina Literária. Esse projeto surgiu lá em 2019, quando eu estava desempregada, não tinha nada para fazer. Eu resolvi planilhar todos os livros da minha prateleira, né? Tenho lua em virgem, então eu sou a doida da organização. Então eu comecei a escrever nome do livro, nome do autor, edição, ano de publicação, para vocês terem uma ideia, enfim, da falta do que fazer que eu tinha naquele momento. A verdade é que a Aline não tava querendo fazer um blog de literatura, ela tava querendo emprego numa livraria, né? Pô, eu sempre sonhei trabalhar. É bom, eu sempre sonhei trabalhar em uma livraria. Meu sonho era trabalhar na cultura, até que eu descobri aquele bafafá, mas é o que não vem um caso agora, né? Mas enfim, o meu sonho sempre foi trabalhar e eu quis muito, durante muito tempo, fazer biblioteconomia, justamente para trabalhar em biblioteca ou livraria. Mas, né, nesse processo, enquanto eu estava planilhando meus livros, eu percebi, eu tive né, um start assim, e eu reparei que, sem brincadeira, 80% dos livros eram escritos por homens. E aquilo me tocou num lugar fundo, me doeu de uma maneira, porque 2 anos antes eu escrevi um TCC e apresentei sobre a representatividade da mulher na política brasileira. E eu fiquei muito sentida, porque eu falei, poxa, né, de uma maneira ou outra eu luto por isso. Eu quero que as mulheres estejam em todos os lugares, mas elas não estão na minha prateleira. O que tem de errado? O que tá acontecendo? E eu fui pesquisar pra ver se aquilo era algo meu, se era uma preferência minha, se eu tinha sido induzida de alguma maneira, né? Eu cheguei a algumas conclusões, né? São conclusões minhas, claro, não, não é um fato, cada um tem as suas experiências, mas que sim, de alguma maneira eu fui induzida, porque eu nunca pego um livro do nada pra ler. Eu sempre abro a internet e pesquiso lá, sei lá, os 10 melhores livros de 2021, ou sei lá, os melhores livros do século, do último século. E eu fui percebendo que a maioria das indicações, né, era de livro, era de obra escrita por homem. Então eu me baseava naquilo. E eu falei, meu Deus, não é possível que não tenha uma escritora que faça distopia, utopia, que são coisas que eu sou apaixonada. E eu descobri um universo que eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? E aí, A verdade é que existe, né? exato, existe, é vasto, é lindo. E a pior verdade é que o mundo editorial não faz essas coisas, não faz com que essas coisas cheguem até a gente de forma fácil. Se a gente não pesquisar, se a gente não se colocar em nichos, essas coisas não chegam até a gente. Exatamente, foi aí que eu fiquei tão revoltada com aquilo que eu falei, não, se eu passo por isso, outras pessoas passam. E eu comecei a perguntar para meus amigos no WhatsApp, eu falei, cara, para minhas amigas principalmente, eu falei, você que gosta de ler, quantos livros escritos por mulheres você tem? As pessoas paravam e ficavam, nossa, Aline, nossa, não faço ideia. E falava, Aline do céu, eu tipo tenho 2, 3. E eu comecei a falar, não sou só eu. Sabe, não sou só eu, tem um monte de gente que não tem acesso a isso. E por quê? Sabe, porque não divulgam. Então eu fiquei com isso, esse comichão de fazer esse projeto. Eu criei um Instagram lá em 2019, lá em maio de 2019. Mas por questões, enfim, de emprego, depois veio a pandemia, eu deixei meio de lado, mas como eu disse, graças à Flávia, se não fosse por ela, eu não teria voltado. Nós resolvemos fazer esse podcast para dar um ar mais. O que eu posso falar, Flávia? O que o podcast vai nos trazer aqui? Que o podcast vai ajudar a gente a fazer o Mina Literária ser uma coisa muito mais pessoal e muito menos robotizada, né?
Não vai ficar sendo um Instagram Sim, literário, onde a gente vai ficar postando foto dos nossos livros empilhados com fotos bonitas e tal. Vai ficar aquela sim, coisa sim. que todo mundo faz. Embora podcast seja uma coisa que, Exato. graças à pandemia, aumentou muito o volume, embora a gente saiba que seja uma coisa já velha, que, por exemplo, a gente tem o Jovem Nerd que está há 12 anos nesse mercado, o podcast aproxima mais. O podcast Sim, preenche o dia a dia. Eu tiro isso muito por mim, porque eu trabalho numa agência de publicidade e desde 2020 eu tô em home office. Desde o primeiro mandado de isolamento, eu tô em casa. E eu passo o dia todo sozinha aqui. E o podcast me faz companhia. Tem um meme que é um menino ou uma menina sentada na frente de um freezer de sorvete, que tem pessoas estampadas no freezer. É como eu me sinto ouvindo podcast. Meus amigos não são os amigos que eu não conheço. Eles estão conversando sobre uma coisa que eu gosto e eu me sinto participando dessa conversa. Então, a ideia é que o podcast faça o Mina Literária fazer parte do dia das pessoas que gostam de literatura escrita por mulheres. A intenção é que o podcast faça parte do dia a dia das pessoas que gostam de literatura escrita por mulheres, independente de religião, independente de etnia, independente de tudo. A gente quer trazer para as pessoas coisas que a gente descobriu que precisava, exato. que existia, mas que a gente não conhecia. Da mesma forma que a gente chegou em livros, chegou em áreas da literatura, a gente Exatamente. quer levar isso para as pessoas. É claro que a gente, nichando o podcast dessa maneira, a gente afasta, de certa forma, muito entre aspas, algumas pessoas, né? Porque a gente sabe como é que é a cabeça do ser humano, né? Se a gente estampa assim, mina literária, o cara vai olhar e falar assim, Sim, é, não é pra mim, não. Mas não é assim, cara, todo mundo aqui pode ouvir, porque livro é livro. Do mesmo jeito que a gente cresceu lendo um monte de homem escrevendo, um menino pode crescer lendo muita mulher que escreve. exatamente. Literatura e Isso literatura. não impede nada, Exato, entendeu? A gente já quer justamente que não seja uma coisa de uma vertente só. A gente quer que seja. exato. Se você tem 90 livros de homens, a gente quer que você tenha 90 livros de mulheres, assim você tenha 180 livros para ler, sabe? Exatamente. A gente quer equidade aqui, né? E como a Flávia disse anteriormente, nós não queremos só trazer resenha, né? A gente não quer conversar com só isso com vocês. Nós não queremos trazer mais do mesmo. Nada contra, não é uma crítica ao que já existe, mas queremos trazer algo diferenciado. A gente vai trazer um livro, por exemplo, a gente vai pesquisar o contexto, de onde surgiu, o que que a autora pensou, lógico, quando a gente tivesse material disponível, pegar pontos históricos daquele livro e abrir uma discussão, sabe? Então, nós não queremos só trazer aqui uma resenha, porque senão em um podcast de 10 minutos a gente faria isso, né? A gente quer muito além disso. Não precisaria de um podcast, né? Então nossa intenção é muito mais ampla justamente por isso. Penso em vocês, né? Isso é um fato, não tô aqui inventando nada. Nós ficamos silenciadas durante muitos e muitos anos, né? Só lá no final do século XIX, início do século XX, muito com o movimento feminista da época, muito com o movimento sufragista. E para quem não sabe o que é o movimento sufragista, é a luta das mulheres por poder de voto, né? Porque até então nós não podíamos votar, escolher os nossos representantes. Então nós não éramos simplesmente representadas, né? Então, com a entrada da mulher na universidade, que foi muito árduo, foi muito lento. Só ali a gente começou. E de uma maneira muito ainda esquisita, sabe? Muitas mulheres que escreviam na época, principalmente para revistas, né? Nós vamos trazer um episódio para vocês sobre isso, porque eu acho que é muito importante vocês terem essa noção de que muito antes de escrever livros, nós escrevemos revistas, tá? No final do século XVIII, no início do século XIX, e durante todo o século XIX, o número de revistas femininas, e quando eu digo femininas, são escritas por mulheres, não tem nada a ver com feminilidade, né? Não era uma revista de moda, digamos assim. O número dessas revistas é algo absurdo. Tinha muito material. Justamente porque elas eram silenciadas, então elas começaram. Muitos duravam muito pouco.
Assim, lógico, não tinha influência de ninguém, não tinha incentivo de ninguém, então muito material durava meses, assim. Era difícil você pegar uma revista que durava anos, mas ali começou, sabe? E as mulheres começaram a se engajar. Isso aqui no Brasil. Lógico, no mundo inteiro, mas eu tô me baseando mais aqui no país. Então, com essa luta, com esse desbravar da mulher na escrita, nós começamos a aparecer, tá? E para além do Brasil, eu acho que vocês já ouviram falar sobre pseudônimo, né? Mas, infelizmente, antigamente, muitos escritos, e quando eu digo escritos, não é só livros, escritos no geral, eles não levavam o nome das escritoras, né? Eles pegavam nomes aleatórios, principalmente quando dava a entender que era um nome masculino, então pegava um sobrenome masculino e colocava ali, né? E justamente para vender, porque eles tinham ou medo, ou vergonha, não sei o que passava na cabeça dos homens naquela época, mas eu creio que não seja tão diferente quanto hoje, né? Não querem muita visibilidade pra gente. Então, mas graças a elas, graças à luta dessas mulheres lá no final do século XIX, no início do século XX, nós estamos chegando cada vez mais, né, em vários locais. E a literatura é uma delas. Hoje em dia a gente tem muita escritora dos mais variados gêneros, mas ainda alguns são bem escassos. Eu estava conversando com a Flávia ontem e nós temos inúmeros livros escritos por mulheres sobre romance. Ótimos, né? Eu amo romance. Inclusive, foi a maior porta de entrada, né? Porque se a gente Exato. olha a linha temporal, a gente vê no final de 1800, quase chegando em 1900, a gente tem a Emily Brontë, Sim, a gente tem a própria Jane Austen, que são sim, mulheres que, de certa forma, elas chegaram com romances, sim. mas elas chegaram com histórias, principalmente a Emily, com a Jane Eyre, que para a época era uma revolução. E um livro maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Um romance que traz uma mulher que quer independência, mas, né, no final das contas a gente sabe que não termina muito bem Exato, assim, não. Mas é a porta de entrada, assim. Não é que seja o caminho mais fácil, mas é o caminho mais fácil dentro do mundo editorial. É tanto que exato. ainda hoje a gente vê, mesmo a gente tendo a Mary Shelley como uma mãe da ficção científica, Sim, a gente não tem tanta mulher nesse nicho de literatura como a gente esperaria que tivesse. Eu acho exato. que talvez a própria Mary Shelley, milhares, centenas de anos atrás, pensava alguma coisa do tipo, que ela poderia ser a primeira, e muitas viriam depois. A gente não vê isso. Mas a gente tem ciência de que isso é porque o mercado é dominado por homem, Sim. por homem branco, As por editoras, homem né? hétero. As editoras trabalham dessa forma. Sim, E a gente sabe que é uma situação que é enraizada. A gente sabe que não é uma coisa que se desaprende muito rápido. A gente sabe que isso é exercício de 100, 200, 300. Talvez daqui 200 anos a gente realmente veja uma mudança muito grande. A gente não, né? Porque a gente já vai estar podre, mas sim. talvez realmente aconteça de ter mulher em lugar de destaque, não porque ela não mereça ou porque ela seja apenas mulher, né? Mas sim porque a obra dela seja reflexo da singularidade, do intelecto dela, da história. E principalmente em obras não ficcionais, né? Porque a gente não vê livros sobre política, sobre Sim, economia, a gente não vê tanta mulher nesses outros nichos. A gente vê, ele é infinitamente mais dominado por homens, né? Até biografias. A gente exatamente. consegue ver uma, duas, três, quatro, cinco biógrafas, mas a gente vê 40 biógrafos. Exato. É só ver na televisão, olhar comentaristas, né, de economia, de política. É, óbvio, temos hoje, né? Ainda bem temos, mas ainda é muito pouco, então isso reverbera na literatura, sabe? E como a Flávia falou, muita gente não sabe que Frankenstein foi escrito por Mary Shelley. Isso assim, inaceitável. Mas eu compreendo que realmente tem muita gente que não sabe que essa obra, né,
que é incrível também, foi escrita por uma mulher. Você fala quando as pessoas. Como? Né? Quê? As pessoas se É não assustam. só um dos maiores clássicos de ficção científica, como uma das obras mais adaptadas, mais sintetizadas, mais reaproveitadas, mais retratadas em todas as mídias possíveis. Todo mundo É um conhece. fenômeno. Todo mundo conhece. Até o Pica-Pau. Tivemos no Pica-Pau. Não sei se vocês são dessa época. Porque eu ia falar, somos cringe, né? Já que tá na moda. Já que tá na moda falar cringe, nós somos cringe. Então nós assistimos Pica-Pau. Então tem um episódio de Pica-Pau que até ele retrata, né? Aquela persona do Frankenstein, daquela construção, enfim, daquele monstro. Então, mas muita gente não conhece de onde surgiu, quem escreveu. Eu até indico, tem um filme da Netflix, eu não sei se está na Netflix ainda, você sabe me dizer, Flávia? Sobre a vida de Mary Shelley? É o que tem a Ellie Fanning? Exatamente. Acho que tá sim. Esse filme é muito. Eu particularmente, né? Gosto não se discute. Aliás, gosto se discute até um certo ponto, mas cada um tem sua opinião. Mas eu gostei muito desse filme. É bem bacana. Fala um pouco da história, de como ela criou, de como surgiu. Enfim, se vocês quiserem conhecer um pouco da Mary Shelley, eu já deixo essa indicação pra vocês aí, que é bem bacana. Depois dessa indicação maravilhosa de livros, né? É importante falar que pra gente fazer o podcast, não só o podcast, né, mas todo o material do Mina, a gente realizou inúmeras pesquisas. E para nossa surpresa, infelizmente não temos muito material aqui no Brasil, né, sobre a representatividade da mulher na literatura. Nós temos alguns artigos, mas são poucos, não são tão explicativos assim, não entram muito na questão, não tem uma pesquisa muito fundamentada sobre isso, infelizmente. Material estrangeiro, né? A gente ainda não pesquisou, mas estamos em busca também. Mas é muito difícil porque cada país lida de uma forma, né? Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil é desse jeito, eu acho que no mundo inteiro também. Mas a gente está em busca dessas pesquisas. E uma que a gente encontrou, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, né? Que é do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, tá? Esse estudo foi feito em 2018. Então, para vocês terem uma ideia, que os dados, lógico, já podem ter mudado, né? Que já passaram alguns anos. Mas nessa pesquisa que esse grupo fez, eles falaram que 70% dos livros publicados por grandes editoras entre os anos de 1965 e 2014 foram escritos por homens. Isso é assustador. 2014, se a gente olhar para trás, faz um tempo, mas não todo tempo, não temos nenhuma década de distância. Então é um número muito, assim, me assusta, né? Então, se a gente tem esse volume de livros produzidos por homens, é isso que chega pra gente, é isso que nos influencia na leitura, né? Não só da gente que é mais velha, enfim, mas de crianças, de jovens, de adolescentes que estão começando a entrar nesse universo. E outro dado muito interessante é que dentro desses 70%, 90%, né, dos livros foram escritos por homens brancos. Ou seja, o que a gente pode falar sobre isso, Flávia? Ela disse que é um Sim, retrato escarrado e esculpido da sociedade como ela é em todos os lugares, né? Dominado por homem é. branco. Exato, a nossa sociedade patriarcal, que não é só aqui, isso é no mundo inteiro, sabe? Sim, uhum. É revoltante, é triste esse recorte. Por isso, muito que a gente teve esse gás de fazer esse projeto, falou, não é possível. Tudo bem, pode ter 70% de livros publicados, né, de homens, mas não, esses 30% nós vamos divulgar, seja da forma que for. E é importante ressaltar que isso aqui são de livros do Brasil, tá? São de livros publicados de brasileiros, não do exterior. Reforçando isso que é muito importante também, tá? Ainda Não bem que deve ser nós. muito diferente, né? Mas Sim, não deve ser muito diferente, mas é bom ressaltar.
É lógico que as editoras, elas trazem muitos livros de fora, ainda bem, também, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? É muito importante isso. Nós temos muitas autoras ótimas aqui no Brasil também, e a gente quase não vê. Se a gente olhar nas prateleiras ou nas listas de mais vendidos na Amazon, enfim, em qualquer lugar, a gente vai ver o quê? Livros de mulheres, também geralmente brancas, e também de outros países. Sobre questão de etnia, não é o nosso local de fala, né, Flávia? Nós vamos ter convidadas para falar sobre esse assunto, mas é bom deixar claro que, infelizmente, também temos Esse essa, recorte dentro do esse recorte, recorte. dentro do Exato. recorte. Nossa vida é feita de recorte, né? Nós temos um. É o que a Flávia falou. Temos um grande recorte que vai recortando, recortando, recortando. Uhum. Só que É a uma gente quer. peneira, na verdade, né? Quando a gente olha, lá no fundo tem todas as minorias separadas sendo Exato, tratadas de forma marginalizada, de certa maneira, exato. porque E a é gente não assim quer que isso é aqui. colocado, né? Sim, a gente não quer isso aqui. O Mina Literária vai ser um espaço para todos. Estamos aqui mesmo com o coração aberto, com a mente aberta. Vamos ler tudo que for possível para trazer para vocês. Vamos trazer escritoras aqui do Brasil também, que é muito importante. Nós temos o planejamento de conversar com essas pessoas, de conversar com essas mulheres. E quando eu digo autoras, não são só as autoras que são publicadas em grandes editoras, não. Porque literatura é muito para além disso, né? Eu acho que quem gosta de literatura conhece a ferramenta Wattpad, que tá hypado, né? Hoje em dia tem muitas historinhas bacanas e tem muitas histórias que saem de lá justamente para serem publicadas por grandes editoras. E tem muita mulher que escreve lá muitas histórias bacanas, então a gente pretende chamar essas meninas para conversarem, né? E a gente quer dar espaço Inclusive, para todo mundo. não só o Wattpad, mas como a própria Amazon, que permite que você publique seu livro Exatamente. lá sem burocracia. Então, você tem muita gente que escreve o livro na cara e na coragem e publica lá e divulga e dá um jeito de crescer e cresce, alguma editora maior enxerga. Mas voltando nesse tópico da ausência da presença das mulheres na literatura, a gente tem informações da quantidade de representação feminina nesses lugares, né? Da representação da mulher nesses lugares. Por exemplo, o Nobel de Literatura existe desde 1901 e até hoje, se foi concedido o prêmio para 14 mulheres, foi muito. Isso é um dado de 2019, eu acho, se eu não me engano. Sim, E assim, assim como é a festa da literária de Paraty. Até hoje, a presença de autores de autores homens é muito maior de que autoras, né? E dentro disso também tem a Academia Brasileira de Letras, que tem 40 membros, e até 2019 só 5 mulheres. Muita gente gosta de levantar o tópico de se tá lá é porque não é boa, se não tá lá é porque não fez por merecer, tem que se esforçar para chegar lá. Mas se a gente parte do pressuposto disso dentro de outras agremiações, de outras premiações, existem as panelas. exato, exato. Um exemplo é a panela da Academia do Oscar e Sim, de outras premiações. Os velhos, os dinossauros do cinema, ricos, eles querem que os amigos deles participem das coisas. E é claro que o círculo de amizade desses caras são homens. sim, sim, Então, eles vão fechar essa panela. E às vezes pode chegar uma pessoa super talentosa, mas não sim. vai entrar, porque não faz parte daquela panela, não conhece eles desde o nascimento de Sempre. Ramsés, sei lá. É sempre isso, sabe? Isso existe em tudo. Isso existe em tudo. Ela vai além de literatura, porque os grupos se fecham, as pessoas se conhecem, é aquela coisa do networking, é a pessoa que chega nova tem que dar um Sim, jeito de se destacar. E é difícil você se destacar quando existe um micro universo onde você é um micro-organismo quase invisível, sabe? sim. Isso é muito triste. E continuando sobre a Academia Brasileira de Letras, ela foi fundada em 1897. Peguem esse número, ok? 1900 e 1897.
A primeira mulher que conseguiu uma cadeira 80 anos depois, 1977, que foi Raquel de Queiroz. Então, olha esse recorte, sabe? É muito, muito tempo. E só foi a Raquel que escreveu nesse tempo? Não. Tivemos outras autoras. Mas foi o que a Flávia falou. É absurdo, assim, sabe? E tem esses nichos fechadinhos, né? Infelizmente, que eles escolhem o que eles querem, né? O que é melhor pra eles, assim, né? De fato. O exemplo do Oscar é muito escancarado, assim, né? É até É até triste de ver. ridícula, né? Porque Sim, eles nem escondem. É muito escancarado. eles tentaram esconder por muito tempo, porque isso rola praticamente desde o começo do negócio, desde os anos 50. Só que era aquele negócio que ninguém falava, né? Não tinha rede social, não tinha aquela fofoca, não tinha aquela pessoa que ficava puta e saía no jornal pra falar alguma coisa. Aí hoje tem coisas como o que aconteceu com o Globo de Ouro, que eu acho é pouco. E também não tem E só no cinematográfico, né? Também a gente tem na música. Enfim, a gente tem em exato. tudo, sabe? Em O tudo, em Grammy, meu tudo. Deus, o Grammy é O um Grammy, exemplo exatamente, exatamente. O em Grammy é um todo, exemplo em nítido toda também. produção de qualquer coisa, sempre existe aquele grupo que se fecha e os irmãozinhos dão as mãos e não deixam ninguém entrar na rodinha, né? E é claro que a maioria, homem, se a maioria é homem, a gente sabe que eles só vão olhar para os amigos e que se foda se você for uma mulher talentosa, assim. Exatamente. E fora que ainda sempre rola o questionamento, né? Ah, é talentosa? Chegou até aqui? Como é que chegou, hein? Nossa, tem isso também. Sempre Tem tem esse isso tipo de também. questionamento. Sempre, assim, o trabalho da mulher é sempre questionado de formas idiotas, né? Enquanto o do homem não é. E Sim. as pessoas com certeza vão pensar, ah, mas isso não nem todo mundo é desse jeito. Não, não, mas a maioria é. Sim, infelizmente. Infelizmente, bons trabalhos são questionados. Isso, como nós falamos, não é só na literatura. Se uma mulher chega num cargo de importância numa empresa, como que ela chegou lá? Ah, ela deve ter feito alguma coisa. Não é possível. Como se nós fôssemos ignorantes, sabe? O que é um absurdo. Então, Como se nós o estamos. recurso que a gente tivesse para chegar em algum lugar fosse o corpo, por exemplo, e não o cérebro. Tudo Exatamente. bem que o cérebro faz parte do corpo, mas eles não trabalham assim dessa forma. Exatamente, a gente tá aqui justamente para acabar com isso. Mentira, acabar é muito difícil, né? Porque é uma luta já que vem de anos. Nós estamos aqui para trazer um pouco disso, compartilhar um pouco disso para vocês, porque a gente sabe, né? Quando eu tava lá na faculdade de jornalismo, eu tinha isso em mente. Falei, vou fazer jornalismo para mudar o mundo. Assim, eu descobri, né? Fiquei frustrada que não tem esse poder. Mas eu posso fazer alguma coisa. Então, essa alguma coisa é esse podcast, sabe? Nós estamos aqui para compartilhar nossas ideias, para compartilhar os nossos pensamentos. O que a gente vai falar aqui não é a verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. Vamos dar a nossa opinião, mas justamente para a gente agregar um pouco, né, desse papel da mulher na literatura, porque infelizmente ainda é muito, não diria escasso, mas é um mundo ainda pouco explorado, digamos assim, né? E dessa forma, a gente, como a Aline falou, a gente só quer endossar, a gente quer contribuir. Por isso que a gente tem planos de trazer a gente aqui para conversar, de divulgar o trabalho das pessoas. A gente não quer o louro só pra gente. A gente Exatamente. quer dividir. Se o menino literário Exatamente. chegar num patamar de ser reconhecido, a gente quer que todo mundo que influenciou a gente a isso esteja do nosso lado.
Bom, então era isso basicamente que a gente queria passar pra vocês nesse prólogo, né? Prólogo geralmente é curtinho, mas a gente gosta bastante de conversar. Então ele ficou um pouco longo, mas é isso. Espero que tenham. O que a gente falou aqui tenha causado uma reflexão, ou que não, se não tenha causado agora, que cause depois, que vocês, sei lá, deitem a cabeça no travesseiro e fica, putz, até que elas têm razão em alguns aspectos, né? Eu espero. Inclusive, eu vou sugerir Ah, uma coisa. diga. Que no próximo episódio, todo mundo que ouviu aqui e que queira compartilhar essa informação, faça o que a Aline fez. Olha a prateleira de livros e conte quantas Exato. mulheres tem na sua Perfeito. prateleira. E manda pra gente no Instagram, no Twitter, por e-mail, da Sim. forma que quiser. Se quiser mandar o Scooby pra gente seguir também, a gente segue. Sim, sim, é importante. A gente tem Scooby separados, né? Não temos um Scooby do Mina literária. Mas se quiserem mandar, a gente segue. Enfim, vamos, né? Vamos ser amigos em todas as plataformas digitais. Mas façam essa reflexão. Eu super aconselho, tá? Vai ser doloroso? Vai ser doloroso, assim. Eu já Ui. estou avisando pra você que se você, né, se preocupar com isso, quando você começar a olhar assim, começar a sentir, dói, tá? Mas aí toda mudança vem de algum lugar, né? Toda mudança geralmente vem de uma dor. Se você sente um negócio ali que tá esquisito, uma coisa te machuca, a partir dali você vai tomar uma atitude pra, né? Pô, vamos mudar isso daí. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos, tá? Então façam essa reflexão que é muito importante. Se vocês quiserem, compartilhem conosco. Vai ser muito legal ver o insight, os insights de vocês, né? E o próximo capítulo, Flávia? E o próximo capítulo? A gente vai dar um spoiler? Vai. O próximo capítulo foi uma chantagem emocional, né? Porque quando a Exato. Eu não gente tive tava escolha. conversando. Quando a gente tava falando sobre fazer o podcast, eu falei assim, tá, eu topo, mas só se for sobre isso. Porque esse livro foi a Aline quem me deu. E foi ela uma das Exato. pessoas que me convenceu a ler. Porque eu já tava numa ressaca literária muito grande, eu não tava conseguindo ler nada. Porque eu não tinha nada que me prendesse atenção por tempo suficiente. E ela falou assim, toma, lê isso aqui. O livro era O Famigerado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Fazer uma homenagem aqui agora, amiga. Isso tudo, eu acho que aconteceu por causa da Bel Rodrigues. Bel, eu não sei se um dia você vai escutar esse podcast, né? Eu espero que sim. Mas se não fosse aquele seu vídeo falando sobre Evelyn Hugo, eu não teria lido, né? E não teria me infernizado pra ler. Exato, eu não teria simplesmente comprado e falava, Tó. Que eu nem pedi, eu só falei, Tó, leia. Eu meio que exigi. Sim. Olhou minha lista de desejados da Amazon e comprou. Comprou logo 2 da Taylor Jenkins Reid. Porque Taylor é o acontecimento. Taylor, assim. Sério, eu tô lendo Malibu Renasce agora. É o quarto livro. Não, é o quarto livro da Taylor que eu leio. E assim, essa mulher é um fenômeno. Então, nada como começar com Evelyn Hugo, tá? E assim, como eu falei anteriormente, nós não vamos aqui trazer só, né, a resenha de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo tá hypado, todo mundo sabe quem é Evelyn Hugo, né? Então a gente vai fazer uma análise mais, assim, aprofundada da personagem, principalmente da personagem Evelyn Hugo. Acho que tem muitos personagens riquíssimos nesse livro, né? Télia tudo pra mim. Não só Beijo, Harry. Exatamente. Assim, todos os personagens tirando alguns, né? Que, enfim. É que eles A estão lá maioria pra dos serem maridos. inclusões, né? A função deles é serem otários no livro. Exato, mas a Evelyn, cara, a Evelyn é um acontecimento literário, assim, É um das dos últimas. personagens mais agridoces que eu já li na minha vida. Assim, você ama e odeia ao mesmo tempo, você entende e não entende ao Exato. mesmo tempo. Eu comecei odiando, eu comecei pensando, meu Deus, que pessoa asquerosa, mas depois eu falei, Velha, cara, pau no cu. sim, depois eu falei, não, calma, o que tá acontecendo aqui? E você termina o livro, você fica tipo, ok, abre o Deitado Google, em exatamente assim. posição. Tal. Não, você abre o Google, Evelyn Hugo, existiu,
podem pesquisar. Eu faço. É a primeira Ó, pergunta do Google que tem quando você digita Evelyn. exatamente. Digitem Evelyn Hugo no Google. Vai aparecer Evelyn Hugo existiu, porque todo mundo que lê esse livro fala, não é possível que essa mulher não seja real, E sabe? no episódio que a gente vai falar do livro, a gente vai tentar explicar por que a Evelyn Hugo é tão real, né? Exato, exatamente. Por quê? Né? Por que Então, que toda a história da Evelyn parece tão real? por que que Evelyn Hugo está tão hypado? Lógico, na nossa visão, tá? Como eu disse, não somos as Ah, donas da razão. até porque o hype de Evelyn Hugo começou em 19! 2019, né? 2019. Cara, continua. A Tag trouxe o livro de Evelyn Hugo, né? Com uma capa diferenciada. Uma capa bonita. A editora Paralelo tem também essa capa que é mais, digamos assim, chamativa, né? Verde com rosa. Eu confesso pra vocês que se eu fosse escolher, eu não sou de julgar livro pela capa, mas quando eu li o título e vi a capa, não me interessou, né? Então, se não fosse realmente o vídeo da Bel, que vez ou outra eu pego pra assistir de novo, eu não teria lido. Não porque a capa seja feia. Não sei, ela não. Essa é a Kamikaze, não falo como diretora de arte que eu acho da capa, né? Vou deixar pro episódio. Deixa pro episódio, mas assim, a capa, cara, não diz absolutamente nada do que é Nome do essa livro. obra. Nem a Sério, sinopse do livro. nem a sinopse do livro. Então, gente, se Ela nem é ruim, né? preparem. Se preparem que o próximo capítulo. É importante lembrar que não vamos chamar né, os nossos podcasts de episódio, chamaremos de capítulos justamente para, né? Estamos num ambiente literário, então vamos tratar Não, tudo nessa como literatura. metalinguagem do livro. Exatamente, né? Então, aguardem o nosso próximo capítulo que vai estar assim sensacional. Um Vai ser sabor. grandinho, vai ser assim. Talvez seja em duas partes. Não, exatamente, talvez Talvez seja vire em uma duas minissérie de partes. 18 capítulos. Porque, sério, esse livro ele dá muito. Cara, dá muita conversa. Da margem para Então, muito debate. exatamente, tem muitas questões dentro desse livro. Nossa! E assim, é importante lembrar também que, muito provavelmente, o podcast sobre Evelyn Hugo ele vai ser destinado para pessoas que leram Evelyn Hugo, né? Porque pra gente abrir esse debate, né? Então, a pessoa tem que saber minimamente o que já tenha lido pelo menos um pouco, enfim, Ou não para se não pegar importe com spoiler. spoilers, né? Porque de repente tem um copata desse Exatamente. aí. Exatamente. Então a gente não quer estragar, né, nenhuma leitura, enfim. Então a gente já tá avisando hoje. Mas no capítulo que vem, antes de iniciar, vamos dar esse recado novamente, porque não queremos ser estraga prazer. Não é mesmo, Flávia? Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso prólogo. Foi o maior prólogo que eu já A presenciei na história. minha vida, da história, assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês novamente no próximo capítulo, tá? Curtam o nosso canal lá no YouTube, compartilhem o nosso link no Spotify, envie para os amigos de vocês, para os parentes, para todo mundo. Vamos fazer o Mina Literária crescer juntos, tá bom? Esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter também. A gente tem um e-mail, se você quiser mandar alguma coisa por e-mail, é o minaliteraria@gmail.com. O Instagram é Mina Literária. O Twitter é Literária Mina. E procurando no Spotify você já encontra a gente. A gente tá no Google Podcasts também. A gente já tá vendo para outras plataformas. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até a próxima. Um beijo e tchau. E lê a Evelyn Hugo. Vai, corre! Lê logo, pra não Tchau! pegar spoiler.